O pesadelo que o Brasil atravessa parece não ter fim. E agora que as políticas desastrosas do governo descondenado começam a impactar de maneira mais firme o mercado, com alta do dólar, com explosão dos juros, com queda da bolsa, o regime precisa encontrar culpados. E mais do que isso, precisa colocar medo na população para que ninguém fale sobre o que está acontecendo. Hoje pela manhã surge a notícia que nós teremos uma investigação da Polícia Federal sobre fake news que teria movimentado o mercado. O que aconteceu para você entender? Um perfil aparentemente postava várias sátiras, eu não vi exatamente o post, só vi alguns dos textos atribuídos ao diretor do Banco Central, ao Galípolo, que será o próximo presidente, certas declarações como a moeda dos BRICS poderia estabilizar a economia brasileira, ou vamos buscar uma estabilização da moeda estadunidense. O que, se você olhar, basicamente é uma sátira, porque está pegando aí parte da narrativa que a esquerda tem e colocando na boca do Banco Central. E isso foi retuitado por algumas pessoas que acompanham o mercado. E aí o Banco Central foi a público desmentir. O próximo presidente do Banco Central não disse nada disso. Então, olhando em retrospectiva, me parece claro que se trata de sátira. Se muita gente acreditou nisso, é um sinal do nível de degeneração do debate público em que autoridades desse governo costumam falar bobagens e mentiras, fake news. O próprio Lula foi até o Fantástico dizer que ninguém se preocupava mais com a responsabilidade fiscal do que ele. Ninguém no mercado se preocupava mais, o que é uma óbvia balela, visto que ele já falou coisas do tipo despesa é algo positivo. Na verdade, investimento social não é despesa, o que só demonstra essa postura de populismo fiscal, que é a lógica de qualquer governo socialista, que é você expandir os gastos e basicamente dessa forma comprar apoio daqueles mais pobres para manter o poder. É óbvio que quando isso gera a repercussão de inflação, de crise financeira e posteriormente crise econômica, aí a culpa não é de quem está levando essa política à frente. A culpa é do mercado, dos especuladores e assim por diante. Isso não é novo, Esse é o script de todo regime autoritário comunista. Vejo aí a notícia de 2013. Maduro alerta sobre guerra financeira e anuncia medidas contra a especulação. Agora, você acha que foi um meme, ou foi uma sátira que produziu a alta do dólar? O dólar está em alta há várias semanas, desde que ficou claro para o mercado que esse governo não tem a mínima responsabilidade fiscal e está levando a dívida para um patamar insustentável. O que gera a alta do dólar, além desse tipo de comportamento do governo completamente responsável, é justamente a percepção de que nós estamos vivendo um ambiente de repressão política. A percepção de que nós estamos vivendo um regime autoritário que persegue quem não está alinhado. Faz anos que nós estamos vivendo isso. Se você está no Brasil, você é alvo há vários anos de uma manipulação em massa, de uma militância de redação arregimentada pela esquerda para divulgar essas mentiras. Por exemplo, que haveriam ataques contra as instituições, que na verdade são críticas legítimas pelo que está acontecendo. Ou nós não tivemos, basicamente, todos os envolvidos no maior escândalo de corrupção da história, talvez na história do mundo, sendo libertados, tendo penas anuladas pela justiça. Então, quando você faz uma crítica sobre isso, isso passa a ser fake news, isso passa a ser um ataque às instituições, é a mesma balela que nós estamos vendo agora. Como é que funciona o esquema? A militante de redação, que opera mais como porta-voz do governo, vai até uma dessas redes de comunicação e apresenta essa sátira em relação ao presidente do Banco Central como um grave crime. Ato contínuo, nós temos um ministro de propaganda indo até as redes sociais dizendo que esse crime contra o país deveria ser investigado e atribuindo a alta da moeda norte-americana a um post desses. Obviamente que isso é um absurdo, mas isso tem dois propósitos. Um é encontrar um culpado, daí o culpado não é mais o desgoverno, o culpado
são os malvados especuladores, é a Faria Lima, e, novamente, colocar medo para que ninguém fale, para ninguém faça críticas, né? E aí ele encaminha isso para um órgão chamado Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia, algo que parece ter saído das páginas daquela distopia 1984 do George Orwell. Essa procuradoria foi criada logo no início do governo Lula e opera sobre a AGU, a Advocacia Geral da União, que hoje é comandada pelo Jorge Messias. Ele ficou famoso lá na época do impeachment. A Dilma chamou de Messias como o sujeito que entregou aquele salvo-conduto para o Lula, né, quando ele estava prestes a ser preso. Então, hoje ele é o advogado-geral da União e o objetivo do advogado-geral da União é defender juridicamente o governo. Ora, é óbvio que se você criar uma estrutura para combater a desinformação sob o advogado do governo, ele vai perseguir críticos. Além do mais, é uma usurpação da função do Ministério Público, que já tem esse propósito de investigar eventuais crimes, sejam cometidos online, sejam cometidos em qualquer ambiente, né? E óbvio que isso tem sido utilizado, mais uma vez está sendo utilizado, para defender interesses do governo. E aí essa procuradoria envia queixas-crimes para a Polícia Federal, que ainda não há a confirmação que vai abrir ou não essa investigação. Espero que não, para bem da imagem da própria Polícia Federal. O ciclo então se completa. A militante de redação que anunciou e deu início ao processo, agora noticia que as autoridades estão tomando providências, confirmando a gravidade do caso. E aí nós temos novamente o ciclo de perseguição. E isso acontece há muito tempo no Brasil. Esse mesmo ministro de propaganda, esse mesmo arcabouço foi utilizado contra críticos da resposta governamental à crise no Rio Grande do Sul, lá da enchente. Eu sei porque eu fui um dos alvos desse ataque, dessa perseguição. Teve a enchente. Para quem não lembra, rapidamente, né? Houve a evacuação da UTI de um hospital lá em Canoas. O próprio prefeito da cidade veio a público dizer que pessoas haviam morrido por conta dessa evacuação, que demonstrou uma falta de preparo, né? Uma falta de planejamento prévio. Eu critiquei isso. E aí, no dia seguinte, o prefeito disse que não haviam morrido, se não me engano, 7 pessoas, mas 2 pessoas. E por isso, pela correção que o prefeito fez depois do fato, ou seja, eu me baseei em notícias oficiais, me acusaram de fake news porque não havia morrido 7 pessoas, mas 2 pessoas. Então isso precisaria ser investigado pela polícia. Vejam o tipo de postura que esse pessoal tem e o tipo de perseguição que eles fazem. Enquanto tudo isso acontece, enquanto o Brasil pega fogo, discutir reforma fiscal, equilíbrio de contas, tá fora de pauta, porque isso é impopular. Então, como em qualquer regime autoritário socialista, a prioridade é gastar para conquistar apoio entre os mais pobres e reprimir qualquer forma de oposição. Qual é que será o próximo passo? Vão investigar quem compra dólar? Alguém duvida?